O que você está vendo neste momento também está acontecendo no seu corpo? Células envelhecendo. Mas a boa notícia aqui, e o que muito pouca gente sabe, é que você pode reverter o relógio. Literalmente. Hoje eu vou te dar algo incrível, uma técnica fácil e natural. Fácil, fácil, fácil. Para de alguma forma, como eu te disse, reverter o relógio biológico do seu corpo. Como você sabe, você tem um relógio biológico e um relógio cronológico. O que eu quero dizer com isso? A idade que você tem é a sua idade cronológica. Mas é importante saber que você tem a possibilidade de certa forma, definir qual é a hora do seu relógio biológico. Impressionante. Você tem como, de certa forma, manipular a sua idade real. Não a cronológica, que está no seu documento de identidade, mas a real, no nível celular. Se suas células são células jovens, ou que Deus nos permita, se as células seguem um caminho de envelhecimento e deterioração. Hoje quero te ensinar uma técnica fácil e explicar alguns conceitos científicos, que podem parecer muito difíceis, aparentemente, mas quero te explicar de uma forma muito simples. Muito simples. Para que, de alguma forma, você entenda o que vamos fazer e que veja como você, com um investimento de poucos minutos por dia, pode realmente investir. O relógio biológico de um estado de envelhecimento para um estado de rejuvenescimento, ou seja, fazer com que suas células rejuvenesçam. Impressionante. Primeiro vamos entender um conceito. Vou abordar dois conceitos-chave da ciência. Depois explico como você pode, em poucos minutos por dia, manipular isso de alguma forma. Isso, obviamente, é para o bem. Impulsionar no bom sentido da palavra. Como? Vamos falar primeiro sobre o que são os telômeros. Os telômeros. Você tem que entender. Vamos dar um zoom out e te explicar de forma mais geral. Seu corpo, como você sabe, está cheio de células. Desde que você nasce, são muitas células. Seus cromossomos, ou seu DNA, basicamente é o manual de instruções que diz ao seu corpo como funcionar. Portanto, se você pensa que seu DNA ou seus cromossomos são como cadarços, imagine muitos cadarços de sapato no seu corpo, cromossomos, DNA. E na ponta, como você sabe, a ponta do cadarço, do sapato. Lá estão, basicamente, os protetores do cadarço, aqueles pequenos protetores de plástico que evitam que o cadarço desfie ou se deteriore. Isso mantém o cadarço em bom estado. Aquelas pontinhas de plástico, graficamente, são os telômeros. Os telômeros são como as pontinhas, os protetores dos seus cromossomos, do seu DNA. Portanto, o que isso tem a ver com se sentir jovem? Ou basicamente, como eu disse, reverter o seu envelhecimento para um estado de saúde e se sentir jovem. É basicamente entender que precisamos cuidar desses telômeros e manter esse cadarço, seus cromossomos, o mais longos possível. E é isso que estou dizendo, não são apenas pensamentos no ar, estou falando de ciência, de neurociência. Basicamente, universidades importantes descobriram que as pessoas que utilizam o exercício fácil, que vou te explicar que, em linhas gerais, tem a ver com o mindfulness, em inglês, ou basicamente trabalhar sua atenção no presente, basicamente respirar, vou te explicar em alguns momentos, se Deus quiser, mas basicamente as pessoas que praticam meditação, mindfulness, respirar, como vou te explicar, pelo que eu entendo, isso de alguma forma mantém esses cordões, esses telômeros mais longos. Portanto, aquele relógio biológico de que te falei no começo se alonga e o envelhecimento é menor. Entendeu? Ou seja, pense que cada vez que a pessoa se machuca, tem uma ferida, há uma divisão celular. Ou quando você cresce, quando crescemos, as células se dividem. Ou para reparar células que não estão em bom estado.
há bastante movimento celular no nosso corpo, ou para crescer, para reparar ou para curar feridas. Agora, essas células se dividem, mas se nossos cordões, nossos cromossomos e nossos telômeros se mantêm longos. E você pensa, se eu pegar outro exemplo anterior, se em um cordão, basicamente, há divisão celular contínua, e esse cordão vai ficando mais curto, os telômeros ficam mais curtos, isso indica que há envelhecimento, as células estão envelhecendo. Mas qual é a boa notícia aqui? Se nós fizermos certas rotinas diárias de poucos minutos, que é o que eu quero te presentear hoje. Pouco, não, grande. Você não precisa ser um grande cientista. Poucos minutos por dia. Você mantém esses telômeros. Os cromossomos têm telômeros semelhantes às pontas de plástico do cadarço, que precisam ser mantidos fortes e longos. Portanto, esse cadarço não se desfaz, não se rompe, não gruda em outros cadarços, não desaparece. Portanto, o que eu quero te ensinar hoje é como manter esses telômeros fortes e assim seu DNA e cromossomos. Manter esses cordões em nível metafórico, como exemplo, longos e evitar que eles sejam cortados. Muito bem, eu te expliquei um conceito muito fundamental que se chama telômeros, da forma mais simples que eu entendi para explicar. Portanto, você tem que entender que o exercício que vamos fazer protege, de certa forma, os telômeros e os deixa mais longos, esses cordões dos cromossomos, o DNA. Muito bem. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o que vamos fazer agora, em breve. Basicamente, o que faz é ativar o seu nervo vago, que o nervo vago basicamente é o cabo conector, o cabo que conecta seu cérebro com órgãos vitais, fundamentais no seu corpo. Como você sabe, como por exemplo, seu coração, seus intestinos. O que mais? Os pulmões, ou seja, pense, é como uma rodovia. Seu nervo mais longo é o vago, o maior nervo craniano que você possui. Como falei, é um cabo, um conector entre o seu cérebro, entre a sua cabeça e órgãos vitais fundamentais. Como eu disse antes, por exemplo, pulmões, intestinos, coração, basicamente conecta. Agora, nessa rodovia, podem basicamente passar duas grandes notícias, por assim dizer, duas grandes carros automóveis. O primeiro carro é o carro da calma, que a mente diz ao seu corpo, aos seus órgãos vitais: você pode relaxar, está tudo bem. Não fique tenso. Relaxe. Está tudo bem? Muito bem. Essa é a. É o veículo que pode ir da sua cabeça até o restante do seu corpo e órgãos vitais. Muito bem. Agora, o que acontece? Se a sua cabeça entende que você está em perigo, ela alerta seus órgãos vitais sobre o perigo. Preparem-se. Estamos diante de uma guerra. Fiquem em situação de estresse, não, basicamente de tensão, porque ou temos que fugir daqui ou temos que lutar agora. Se você está em estresse na sua vida diária, é a sua cabeça que percebe isso. Sua cabeça percebe isso. Portanto, sua cabeça diz isso para o resto do seu corpo, para os seus órgãos vitais. Você está em estresse e perigo, cuide-se, entre em estado de emergência. E é isso que faz. Voltando ao conceito inicial dos telômeros, basicamente o que faz é encurtá-los, porque o estresse encurta os telômeros e faz isso. Obviamente você pode entender que isso faz com que seu corpo fique nessa situação de sinal de socorro, de estresse constante. É como uma luz vermelha. Imagine ser um bombeiro. A luz acende e você precisa sair para apagar o incêndio. Pense em alguém que está estressado. Se você está estressado por um futuro ameaçador ou porque seu passado está te prendendo, te levando para lugares negativos, que Deus não permita. Seu corpo e sua cabeça são o que entendem. Assim, nessa rodovia que liga sua cabeça ao corpo, a informação é: estamos em estresse, em guerra. Preparem-se. Mas quando eu disse no começo que você pode manipular esses telômeros, manter seus cromossomos longos, seu DNA que está tudo em calma. E agora entramos no protagonista do sistema parasimpático, que é o nervo vago, como eu te disse, que o sistema parasimpático é o seu sistema. Que tem a ver
E é o responsável pela sua digestão, como é o intestino, esse é o tema, né? A digestão, o descanso, a calma, a palpitação, sua parte, sua área cardiovascular, seu ritmo cardíaco. Quando seu corpo está calmo, seu nervo vago é ativado, que você pode ativar facilmente. Como vou te explicar em breve, se Deus quiser. Isso acalma seu corpo, sua frequência cardíaca diminui. Seu cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui. Que isso também ataca, obviamente, o seu corpo. Obviamente, alguém que está estressado, como eu te disse, o cortisol aumenta e, obviamente, isso também repercute no envelhecimento da pessoa. O que estamos fazendo aqui? Qual presente quero te dar? É como ativar seu corpo e sua mente de uma forma muito fácil, que eu vou te explicar em alguns momentos. Essa introdução é essencial para você entender o assunto, pois posso passar o exercício rapidamente. Mas a questão é que você entenda o que estamos fazendo aqui, para que, quando você fizer o exercício, muitas vezes durante o dia, que é uma questão de minutos, às vezes até de segundos, se Deus quiser, isso vai te trazer bem-estar, a vida será muito mais feliz. E isso como uma espécie de exame para você, um autoexame, você pode ver depois de mais ou menos... Faça isso por 7 dias, vou explicar. Observe sua digestão, perceba se há mudanças nela ou no seu ânimo, como se sentir mais calmo, alegre ou feliz. Se o seu sono está melhor, você dorme melhor, são autoexames com você mesmo, para ver se o que eu te expliquei hoje você está fazendo de forma adequada e realmente se está sendo efetivo na sua vida. Portanto, aqui também, quando falamos de uma forma de frear o envelhecimento e aumentar a longevidade aos seus anos, também, não estamos falando apenas de uma questão técnica, de um relógio que vai durar mais tempo que seu corpo, vai durar mais anos, porque de certa forma, se não for você, não é ninguém. Mas basicamente, se a pessoa vive muitos anos, mas esses anos ela vive com sofrimento, vive estressada e não aproveita a vida. Que esse relógio aguente, está muito bem, graças a Deus que aguenta, mas quantas bênçãos se esse relógio que aguenta muito vive uma vida feliz, de bem-estar, e é isso que eu quero te dar aqui. Que basicamente você saiba ativar seu relógio biológico, não apenas o cronológico, esse não, o cronológico, esse você não pode manipular, porque você nasceu quando nasceu e a idade que você tem é a que você tem. Isso é o relógio biológico, cronológico, os anos, mas o biológico, sua biologia, essa você pode manipular. Como? Como eu te disse, com este exercício e com o que estamos aprendendo agora. Muito bem. O exercício é o seguinte. Basicamente, é dedicar alguns minutos do seu dia àquilo que eu te falei naquele momento. Agora vamos entrar em mais detalhes. É sobre o que é o Mindfulness. Respirar de forma consciente, estar no presente de forma consciente, sem medo de um futuro ameaçador. Ou sem estar preso a um passado que te puxa para trás, para baixo, né? Basicamente, nós vamos começar agora o exercício. E quando você fizer, eu te convido a que você tenta lembrar o que está fazendo, que não é somente isso. Não é somente um exercício de respiração e nada mais, não. É um exercício que você está dando de presente para o seu corpo, para a sua mente, para a sua vida e para os seus anos. Uma bênção para viver uma vida não só mais longa, mais longeva, mas também uma vida plena, feliz, alegre. E o que vou te contar? A parte final do exercício é a mais forte. Se ama vocês. Então ouça atentamente, atentamente. Primeiro, procure um lugar tranquilo para ficar. Sente-se confortavelmente. De forma confortável. Tente não ficar em um sofá que te puxe para trás ou para baixo, ou em uma rede ou algo assim. Tente ficar em uma cadeira ou em um banco onde você possa ficar de forma ereta, mas confortável, ao mesmo tempo confortável. Muito bem. Agora te convido a fechar os olhos. E tente primeiro que a mensagem para o seu cérebro seja: está tudo bem. Basicamente, você, de forma consciente, quer dizer ao seu cérebro e ao seu corpo todo, obviamente, a todo o seu corpo. Mas começando pela sua cabeça, pelo seu pensamento, está tudo bem, muito bem, esse é o objetivo. Agora, como conseguimos isso? Vamos ativar o nervo vago.
fechando os olhos e começando a respirar. Muito bem, o que fazemos é fechar os olhos. Tente... Ouça. De preferência, faça isso na natureza, em um local seguro, mas evite lugares barulhentos ou com telefones. Coloque seu telefone de lado e no silencioso. Evite usar o VibraCall, se possível, depois pode voltar para ele ou para o som. Mas tente basicamente que esses minutos sejam para você ficar consigo mesmo e com o Criador. Basicamente, isso tem a ver com o que vou te dizer depois. Mas, basicamente, é um exercício fácil, fácil, fácil e poderoso. Então, tente fechar os olhos. Abra, de certa forma, em nível metafórico, seus ouvidos para escutar sons de passarinhos. Na verdade, aqui onde estou, você pode ouvir passarinhos. Perfeito. Agora começamos a respirar. Tente inspirar, é uma respiração diafragmática. Seu abdômen deve subir e descer. Quando você inala, ele deve subir. E quando exala, deve descer. Mas fique tranquilo, tranquila, não se preocupe também. Não sei se isso causa algum estresse, mas idealmente, você pode colocar sua mão no abdômen se quiser, ou no seu coração, a mão direita sobre a esquerda, onde preferir. No início, se quiser sentir o abdômen subir e descer, pode usar isso ou não, como preferir. O importante agora aqui é tentar respirar. Inale em 4 segundos pelo nariz, como se estivesse sentindo o aroma de uma flor, como um jasmim, uma rosa, a flor que você mais gosta. Inale em 4 segundos. Tente segurar por alguns segundos e depois tente expirar, se possível, em 8 segundos, como se estivesse soprando uma vela, devagar. Então inalamos, seguramos e... Certo? Quanto mais longa a expiração, melhor. Mais uma vez, inspiramos. Seguramos. Mais uma vez, inspiramos. Seguramos. Muito bem. Vamos fazer agora. Esta tarde, não necessariamente fazer nada, nem mesmo a respiração prévia. Obviamente respirar de forma tranquila, mas sem o objetivo de fazer uma respiração específica. O objetivo agora é estar no agora. Esse é o objetivo. É sobre, como eu te disse, né, refletir sobre os sons de onde você está ou sobre o som de onde eu estou, que dá para ouvir passarinhos. Basicamente você se pergunta, quero que você se pergunte, como eu me sinto? Ou seja, pergunte a si mesmo como você se sente. E então, se você sentir uma melhora em relação a uns 20 minutos atrás, que foi quando começamos esta aula, eu gostaria que, depois de encontrar sua resposta, você escrevesse para mim nos comentários. O que você está sentindo? Se você sente uma melhora, se sente mais calma, você se sente mais consigo mesmo, mais plena, mais pleno. Se houver mesmo que seja uma pequena diferença, mas se você sentir algo diferente, muito bem, vamos te dar alguns momentos para isso.
Muito bem. E agora, o toque final. Basicamente, depois de fazer essa respiração, eu sugiro que você faça pelo menos de manhã e à noite, quando você acorda, ou seja, depois de levantar e antes de ir dormir. Se você puder fazer mais, em alguns segundos você pode fazer isso. Você não precisa estar, também pode estar em qualquer lugar, não precisa ir para um lugar afastado para fazer isso. É uma questão de respirar e tentar diminuir o ritmo em outro aspecto e ficar calmo. Então, quando você puder, perfeito. Agora, o toque final basicamente é tentar ir à origem das origens, que é basicamente o seu vínculo, o vínculo mais forte que você tem, que é o vínculo com o Criador. Basicamente, Deus, o Criador, que te cria a cada instante e cria suas células, seu DNA, seus cromossomos, seu sentir. Deus, o Criador, te ama e confia em você e te leva para o melhor lugar, se Deus quiser. Conectar-se com o Criador é conectar-se com a fonte de tudo e com quem mais quer que você se dê bem. Portanto, infelizmente, muita gente sente que Deus nos permita desenganados. Sente-se sem rumo, não sabe para onde ir. Ir para a direita, para a esquerda, não sabe para onde ir. Em sua vida, seu propósito não é claro, não sabe o que fazer. Isso, de certo modo, obviamente, é um sinal de que é preciso frear. É preciso refletir. Deus, o Criador, quer que sejamos felizes, nos demos bem e tenhamos saúde. No corpo, emocional e espiritual, em todos os sentidos. Portanto, aqui eu te convido a levar esse exercício tão simples de respirar para um diálogo com o Criador e contar para Ele. No judaísmo, nossos sábios cabalistas nos ensinam a importância de falar todos os dias com o Criador. E muito importante, eu te digo, com as suas palavras, sem tentar ser eloquente, conte para Ele como você se sente, o que está acontecendo com você. Nossos sábios dizem que é como conversar com seu melhor amigo, sem tentar ser eloquente ou fazer discurso. Você abre seu coração e conta para ele o que está acontecendo com você. Como você se sente, quais são seus sonhos, o que você gostaria, o que te dói, de que ajuda você precisa. Abra seu coração e se conecte com o Criador. Esse é o maior presente que, na verdade, eu vim te dar neste vídeo. Tudo é importante, mas Deus é quem mais deseja que tudo dê certo para você. Peça orientação sobre qual respiração fazer. Falando especificamente sobre isso, como se sentir mais jovem, como de alguma forma, como eu te disse, você pode dar a volta por cima? Obrigado. Esse relógio biológico em direção à cura, obrigado por se sentir jovem. Realmente frear o envelhecimento celular e a crise celular, o estresse celular e levá-lo à cura celular. Como eu disse, você consegue manipular suas células como este exercício, existem outros exercícios, mas como este exercício é tão fácil de respirar. Atenção plena. Quanta força isso tem? Imagine se a ciência descobrisse que de alguma forma refletir, estar no momento presente, eles chamam de atenção plena, como consciência plena do presente, de respirar. Quanta força isso tem a nível celular? Como eu te disse, os telômeros mais fortes que protegem seus cromossomos, seu DNA, suas células, você cuida deles. Eles funcionam como protetores, mantendo o cordão forte e sem desfiar. Pense em uma simples respiração, pense o quanto muito mais forte é falar com o Criador. Em uma meditação, em um diálogo com Deus, meditação é dialogar com Deus, com o Criador, dialogue. Meditação não é só respirar, também tem que haver respiração, fazer exercícios de tranquilidade, de calma, como o que fizemos hoje. Trata-se de uma meditação, ou seja, estar em plena consciência. Sentir o som dos pássaros, o som da natureza, do vento, é perfeito, né? Está muito bem, isso é fundamental. Acalmar-se. Mas você leva esse começo de meditação, de reflexão, falar com o Criador, isso potencializa a força de tudo, você responde. E Deus, obviamente, quer que você esteja feliz, saudável e pleno e jovem. Obviamente, não importa a idade cronológica que você tenha, até mais de 120 anos. Deus quer uma vida plena, de propósito, que você saiba que cada momento da sua vida tem sentido. Tem sentido. Se a sua vida, por exemplo, você se alimenta corretamente e nos relacionamentos, se relaciona bem, faz o bem ao próximo e a si mesmo também. Tem uma vida de coerência, de fazer o bem.
Isso com certeza fortalece suas células, seu corpo e sua calma. Portanto, aqui estamos falando de mente, corpo e alma. Muitas coisas para vocês, se quiserem ir uma vida cheia de saúde, para uma vida com propósito. Então, eu adoraria que você me contasse aqui como foi para você. Quero saber como foi para você. Saiba que, se você ainda não entrou para a minha querida comunidade Israel High, aqui na descrição do vídeo você tem um link e o meu número de WhatsApp comunitário para me fazer perguntas, se você quiser também. Os que fazem parte da assinatura da Israel High na minha comunidade têm um vínculo comigo, né? Às vezes me fazem perguntas, se quiserem. Obviamente, no WhatsApp da comunidade há encontros, há cursos para quem tem a assinatura. Espetacular. Então te convido também a me contar como foi para você nos comentários. Sucesso e bênçãos!